E aí, terminaram a de língua portuguesa de hoje? Conseguiram? Que bom! A Pro fica no aguardo do registro, tá bom? Tira foto, manda para a Pro. Qualquer dúvida, já sabe. Ligar no WhatsApp, videochamada, que a Pro vai estar à disposição para auxiliar vocês, ok? Então vamos lá em matemática. Na página 41, nós conversamos um pouquinho sobre a adição, o termo aditivo, né? Nós vamos continuar ele hoje, tá? Na próxima aula, provavelmente, a gente vai entrar no termo da subtração. Mas vamos lembrar a adição? O que nos lembra a adição? Juntar, aumentar, acrescentar, adicionar. Ou seja, né? Nós temos um pouco, ganhamos mais um pouco, juntamos os dois e damos um total, ok? Lembram disso? A Pro colocou um vídeo explicativo, mas hoje eu não vou pôr. Por quê? Porque nós vamos continuar as nossas atividades de quinta-feira, do dia 29, onde nós falamos do termo adição com números naturais. Então vamos para a atividade, vamos dar continuidade a essa atividade. Vamos colocar lá. Vamos trabalhar este gráfico que nós estamos vendo agora. Vamos fazer a leitura do gráfico e entender o que se pede, ok? Lembrando que você tem que prestar muita atenção no gráfico, muitas vezes o gráfico te mostra qual a situação, o que é o maior, o menor, certo? No caso aqui, nós vamos trabalhar com a adição, então nós vamos adicionar. Qual é o termo da adição? Você já sabe, porque a gente já trabalhou isso, né? O acrescentar, o juntar, o somar. Mas nós também precisamos lembrar o símbolo. Qual o símbolo? Qual o sinal da adição? É o X? É a divisão? Como que é esse sinal? É o menos? Muito bem. É a cruzinha, né? A cruzinha certinha, o mais. Então, o termo aditivo, a gente vai usar sempre o sinal mais, ok? Então, vamos fazer a leitura desse gráfico? Vamos lá, vamos fazer a leitura do problema, olhar o gráfico e tentar entender o que ele está pedindo para nós, ok? Então, vamos lá. O gráfico ao lado mostra a quantidade de municípios do Paraná e de Santa Catarina em 2014. Aí ele pergunta para a gente, quantos municípios esses dois estados têm juntos? Bom, o problema está aqui, né? Quantos municípios esses dois estados têm juntos? Mas vamos observar o gráfico. Nós temos um gráfico aqui que pode nos auxiliar. Quantidade de municípios do Paraná e de Santa Catarina em 2014. Aqui nós temos os estados e embaixo nós temos a quantidade de municípios. Ou seja, é um gráfico de dupla entrada. Muito bem, crianças. Vamos olhar aqui os estados. Eu tenho Paraná e eu tenho Santa Catarina. Depois, eu tenho a escala de quantidade de municípios. Se você observar, você vai ver que aqui eu tenho uma escala de 100. Ó, 0, 100, 200, 300, 400, 500. Cada um desses, o que significa essa escala? Vamos lá entender isso. 0, nenhum município. O 100, ele está me dizendo que tem 100 municípios. Aí depois ele já pula para o 200. Então, qual é a escala que eu estou trabalhando? 0, 100, 200. De 100 em 100. Então, vamos lá aqui, ó. 100. Agora aqui eu tenho 200. Na outra escala eu tenho 300, 400 e 500. Então, nessa barra de baixo, onde fala a quantidade de municípios, eu estou trabalhando com uma escala de 100 em 100. Tá bom? Para cada 100,
100 municípios. 200 municípios. 300 municípios. 400 municípios. 500 municípios. E temos aqui na outra entrada os estados. De qual estado que nós estamos falando? Paraná e Santa Catarina. Então, vamos interpretar esse gráfico. Se eu estou querendo saber a quantidade de municípios do Paraná e de Santa Catarina, eu vou observar o que o gráfico me mostra, certo? Então, vamos começar por Paraná. De acordo com o nosso gráfico, Paraná tem 399 municípios. Se você olhar na escala de baixo, você vai ver que ele está quase chegando no 400. Faltou 1 para chegar a 400 municípios, né? Santa Catarina, 295. Faltou 5 para chegar a 300 municípios. Olha que interessante. Quando nós observamos o gráfico, a gente vai percebendo o que está mais, o que está menos. Então, é sempre bom a gente saber entender e interpretar o gráfico. Professora, como que eu vou fazer para responder a questão que a pergunta número 3 está fazendo? Quantos municípios esses dois estados têm juntos? Bom, como nós vamos fazer? Nós vamos pegar o algoritmos 399, colocar na centena, dezena e unidade. Lembrando que, o que a Pro sempre fala, unidade na casa da unidade, dezena na casa da dezena e centena na casa de centena. Então, eu vou colocar 9 de unidade, 9 de dezena, porque o 9 na dezena representa 90, certo? Não vamos esquecer disso. E a centena, vamos colocar o 3 na centena, porque o 3 está representando 300. Coloquei, vou lá e coloco o meu termo aditivo. Qual é o termo aditivo? Mais. Muito bem. Vou pegar o de baixo, Santa Catarina, 295. Vou colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena, ok? Então, eu vou colocar 5 na unidade, 9 na dezena, porque o 9 representa 90. E 2 na centena, que o 2 na centena representa 300. E vou fazer a minha conta de adição de mais. 399 mais 295. Vamos começar pela unidade? 9, eu adiciono 5. Coloco 9 na cabeça. 9. Vamos pegar o dedinho e vamos contar. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cheguei no 14. 14 deu 2 algarismos. O que eu faço? Ah, professor, eu não posso colocar. Então, eu vou deixar o 4 embaixo e vou subir o 1 para a dezena, porque ele já formou uma dezena. 14. 10 mais 4, 14. Então, o 1 sobe. Resolvi a unidade? Resolvi. Vou para a dezena. Eu tenho 9. Ganho mais 9. Vamos colocar na cabeça. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Resolvi? Resolvi. Mas eu posso deixar 18 na casa da dezena? Não. Então, eu vou deixar o 8 e vou subir 1. Resolvi a minha dezena. Agora, eu vou para a minha para a minha unidade, não, desculpa, para a minha centena. Agora eu vou fazer a minha conta da centena. Então, vamos lá. Eu tenho 3 e ganho mais 2. E aí, crianças? Quanto que eu vou ter? Se eu tenho 1 e ganho mais 2?
Eu tenho, ó, 3, 4, 5. Resolvi? Não resolvi. Sabe por que eu não resolvi? Porque eu estou esquecendo de adicionar aquele 1 que subiu da dezena. Eu não posso esquecer. Porque se eu esquecer, a minha conta fica errada. Então, eu tenho 5, 3 mais 2, 5, mais 1 que subiu, eu tenho quanto, crianças? Isso mesmo, eu tenho 6. Então, quando eu terminei de resolver isso, eu já vou obter a resposta da pergunta. Quantos municípios esses dois estados têm juntos? Quando eu faço a conta, eu obtenho a resposta. E qual é a resposta? A Pro não vai falar, você vai ter que fazer sozinho e mandar para a Pro. Tá bom? Vamos para a nossa próxima atividade, tá bom? Nossa próxima atividade, que vai ser a mesma coisa, vai falar sobre uma tabela. Nós temos que observar as tabelas. Temos que observar, porque a tabela também é uma forma de nós sabermos ler o que está pedindo. Aqui, ó, ele está falando assim: a tabela abaixo apresenta como está distribuída a população da cidade onde Daniela mora. Observa. Então, nós temos que olhar a tabela, porque nós não vamos conseguir resolver as questões se nós não soubermos interpretar e ler os dados que nós temos. A informação que nós temos aqui, ó. População da cidade onde a Daniela mora. Aqui nós temos 3 informações. A primeira informação, que é a primeira coluna, ela vai falar da faixa etária. População com menos de 18 anos, de 18 a 60 anos e mais de 60 anos. Quantidade de mulheres, ó, menos de 18 anos, nós temos 10.980 mulheres. De 18 a 60 anos, nós temos 12.745. E mais de 60 anos, nós temos 9.020. E a quantidade de homens? Ó, menos de 18 anos, nós temos 8.910 homens. De 18 a 60 anos, 10.329. Mais de 60 anos, 8.956. Então, a partir desta tabela, desta população, nós vamos conseguir responder as questões A e B. Vamos olhar? Vamos lá ver. A Pro vai estar lendo para você. Ó. A questão número A. Quantas são as mulheres dessa cidade? E quantos são os homens? Então, aqui, eu tenho que fazer 2 contas. Por quê, professora? Porque ele quer saber, primeiro, quantas mulheres tem na cidade. E depois, quantos homens. Então, eu vou ter que fazer 2 contas. Eu vou lá na quantidade de mulheres, vou somar, fazer uma conta de adição de todas as mulheres. Ele não está me perguntando qual é a faixa etária delas aqui. Ele está perguntando quantas mulheres tem nesta cidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 10.980, adicionar 12.745 e adicionar 9.020. Fiz essa conta, maravilha, já descobri a quantidade de mulheres. Depois ele perguntou, e quantos são os homens? Então, eu tenho que fazer uma outra conta, né? Por quê? Porque ele quer saber a quantidade de mulheres e a quantidade de homens. Então, eu vou lá na quantidade dos homens e vou fazer a soma dos 3 que tem. Todos os homens, tá? Ele não está pedindo faixa etária, ele está perguntando a quantidade. Então, eu vou somar 8.910 mais 10.329 e mais 8.956. Aí sim eu vou obter certinho a quantidade de mulheres e a quantidade dos homens.
Então, crianças, lembre-se que na hora de você responder essa questão, você vai ter que primeiro fazer uma conta para ver o total de mulheres e depois fazer uma conta para ver o total de homens dessa cidade, ok? Da cidade onde a Daniela mora. E a questão número B, ele está perguntando qual é a população desta cidade. População. Ele não está perguntando se é homem ou se é mulher. Ele está perguntando a quantidade de pessoas que moram na cidade onde a Daniela mora. Para isso, na A, eu já fiz uma conta para saber a quantidade de mulheres e saber a quantidade de homens. Como que eu posso chegar aqui? Olha, sem eu ter que fazer outras contas, eu posso pegar o total de mulheres, somar, adicionar o total de homens e eu vou obter o total da população da cidade. Tá bom? Então, a Pro vai querer que você faz esse tranquilamente, tá bom? Da forma que a Pro está explicando. Vamos para a seguinte. A seguinte, ele está perguntando uma outra pergunta, né? Ele está fazendo outra questão. A número 5. Vamos fazer a leitura. No sábado, 965 pessoas visitaram o museu de uma cidade. No domingo, foram 575 pessoas. Quantas pessoas visitaram o museu nesses 2 dias? Bom, se eu sei que no sábado teve 965 pessoas e no domingo teve 575 pessoas, e eu preciso saber a quantidade de pessoas que visitaram o museu nesses 2 dias, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 965, vou somar, adicionar 575 e eu vou obter a resposta desta questão, tá bom? Lembrando o que a Pro sempre fala, não esqueçam, unidade na casa da unidade, dezena na casa da dezena, centena na casa da centena, unidade de milhar na casa de unidade de milhar. Por quê? Porque se você colocar um número errado, a sua conta não vai sair certa, tá bom? Vamos. A próxima questão, ele está pedindo para mim elaborar 4 fichas retangulares e escrever nelas o algarismo 3, 7, 5 e 4. Um algarismo em cada ficha. Depois, use as fichas para responder as questões a seguir. Então, o que você vai fazer aqui? Vai fazer uns retângulos, pode ser com folha de papel mesmo, pequenininha, faz o retângulo, e aí cada uma você vai colocar 3, 7, 5 e 4, ok? Aí depois, a questão A, você vai fazer, ele está te perguntando o quê? Qual é o maior número que você pode formar com o algarismo dessas fichas? Qual seria o maior número para você formar? Bom, como que você vai fazer isso? A Pro vai te dar uma dica. Você vai lá e vai procurar o maior algarismo. Coloque ele na frente. Depois que você colocou o maior algarismo na frente, você vai procurar o outro segundo maior. E vai colocar ao lado daquele que você já separou. Depois você vai sucessivamente colocando os maiores. E aí você vai conseguir fazer o maior número. E aí ele pergunta também, e o menor? Da mesma forma, você começa no algarismo menor e vai subindo. Que aí você vai chegar ao menor algarismo. Tá bom? Maravilha. Aí ele está perguntando no B qual é o resultado da adição dos 2 números que você formou. O que seria isso, meus amores? Você vai pegar o maior número que você somou, o menor número que você somou, que você formou, desculpa, e fazer uma continha para ver o maior, para ver os resultados. Uma continha de adição. Tá bom? Vamos ver se você vai conseguir, hein? Eu quero o registro disso. Vamos ver o 7.
Na faixa a seguir, há uma sequência de 5 números, na qual cada número tem 725 unidades a mais que a anterior. Use uma calculadora para determinar esses números e complete a faixa. Esse daqui está pedindo uma calculadora. Caso você não tenha, você vai ter que fazer a continha. Mas a Pro vai te dar uma dica. Qualquer celular, ou do papai ou da mamãe, tem um aplicativo calculadora. Então, o que você vai fazer para chegar nessa sequência que a Pro está pedindo? Você vai pegar 2065 e adicionar 725 unidades, que aí você já vai obter o número, a sequência desse número. Você obtendo a sequência desse número, você vai adicionar novamente 725 para chegar na próxima sequência. Ok? E assim você vai sucessivamente. Tá bom? Vou ficar aguardando, hein? Tenho certeza que você vai conseguir. Vocês são muito 10. Vamos para a próxima. Esse daqui é muito legal, esse quadrado. A gente precisa entender, fazer, né? Então, vamos lá. Ó, temos um quadrado especial. Quando a soma dos números que estão em uma linha qualquer é igual à soma dos números que estão em uma coluna qualquer desse quadrado. Realizando os cálculos mentais, verifique se o quadrado ao lado é especial. Vamos trocar essas ideias. A Pro deixou aqui porque a gente faria na sala, né? Mas como não está dando agora, nós vamos fazer todos juntos aqui. Bom, aqui eu tenho uma coluna. Na primeira coluna, eu tenho 85, 45 e 70. Na linha, eu tenho 85, 35 e 80. Ele está dizendo para mim que é igual a 200. Vamos conferir? Então, vamos lá. 85 mais 45 mais 70. Vamos lá. 5 mais 5, 10. Isso mesmo. 10 mais 0, 0. Então, eu coloco 0 aqui e subo 1 na dezena. Ótimo, resolvi a unidade? Vou para a dezena. 8 mais 4, 8 na cabeça. 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem, 12 mais 7, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, Pro. E mais um que subiu. 20. Muito bem. Então, nós temos 200 na primeira coluna. Vamos para a segunda coluna para ver? 35 mais 90 mais 75. 5 mais 0, 0. 5 mais 5, 10. Muito bem. Deixa o 0 aqui, sobe 1. Vamos para a dezena. 9 mais 3, 9. 10, 11, 12. 12 mais 7, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mais um que subiu. 200. Acredita? Que legal, né? Agora vamos na terceira coluna. 80 mais 60 mais 55. Vamos lá. 0 mais 5, 5. 5 mais 5, 10. Muito bem, vou deixar o 0 e sobe 1. 8 mais 6, 8 na cabeça. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 mais 5, 14 na cabeça. 14, 15, 16, 17, 18, 19, Pro. 19 mais 1 que foi 20. Você viu que as 3 colunas deu 200? É muito legal esse quadrado especial. Se você somar as linhas também, ó, 85 mais 35 mais 80, vai dar 200. Segunda linha, 45 mais 90 mais 65, vai dar 200. 70 mais 75 mais 55, vai dar 200.
Poxa, Pro, que legal! Muito legal. Agora é a sua vez. Vamos lá? Você tem esse quadrado aqui, ó, no B. Complete o quadrado ao lado com números que os tornem um quadrado especial. O que é o quadrado especial? É aquele que qualquer que seja a soma das colunas e das linhas dá o mesmo resultado. E é isso que eu quero que você faz. Eu quero que você me fala qual é a soma dos números que estão em cada linha da coluna do quadrado especial, que você calcula mentalmente. Hoje, a Pro está deixando mais ou menos para te ajudar para você chegar no seu resultado. Mas os próximos quadrados eu não vou te ajudar, não. Eu vou deixar você descobrir sozinho, tá bom? Beijos, meus amores. Eu estou esperando as suas atividades. Tiram fotos, mandem para a Pro, porque é muito importante nós termos o registro disso, tá bom? E aí a Pro olha, vê se você conseguiu ou não, tá bom? Beijos e parabéns pelo simulado. A Pro viu, vocês estão indo muito bem, tá bom? Beijos, até amanhã.